Olá pessoal, bem-vindo para mais um vídeo do canal, para mais um momento aqui de reflexão sobre as questões que vêm acontecendo nesse momento no cenário nacional. E o nosso debate de hoje, a nossa conversa de hoje, ela faz referência ao problema que vem tendo continuidade aqui no Brasil. Passa dias, agora passam-se semanas e nós não temos um ministro da Educação. O da vez agora foi o Renato Feder, atual secretário de Educação do Paraná, que saiu uma nota na qual ele diz que recusou o convite do governo federal para ser o novo ministro da Educação. Por outro lado, saiu também uma nota no qual afirmava que o presidente da República tinha voltado atrás na nomeação do Renato Feder. Então, a partir daí, nós já percebemos mais uma confusão grotesca, mais uma confusão diante de um governo que parece que as suas práticas são muito amadoras. Com isso, o que é que nós temos? Alguns dias atrás, diante de uma indicação do Decotelli para ser o novo ministro da Educação, encontraram problemas no currículo do Decotelli. E esses problemas fez com que o governo federal recuasse na nomeação. Para isso, tentou buscar um novo nome. E esse novo nome ele foi buscar lá no governo do Paraná. Com isso, o governo federal, ele trouxe para si dois problemas gigantescos. Então vejam, acredito que vocês estão lembrados que alguns vídeos atrás, essa semana que passou, foi feito aqui por mim uma análise sobre a confusão desse governo, o problema que ele tem de indicações de pessoas com qualidade, de pessoas com um perfil muito técnico para assumir determinadas pastas. E eu coloquei aqui para vocês que o grande problema disso é a falta de uma formação de quadro que esse governo federal nunca teve. De um lado, você tem um presidente da República que sempre pautou por interesses particulares. O interesse dele era simplesmente se reeleger nas candidaturas em que ele se colocava, seja lá para vereador, para deputado, nunca preocupado em estar diante de um partido político e diante de um partido político ao qual ele escolhesse, tentar se fortalecer, fazer com que esse partido crescesse dentro da sua visão ideológica, ou seja, dentro da formação de quadro. Como isso nunca passou nem de longe pela mentalidade do Bolsonaro, então ele é colocado, ele se vê como presidente da República, tendo que compor agora um ministério, coisa que nós debatemos há alguns vídeos atrás. E a partir do momento em que ele não tem essa questão de formação, a partir do momento em que ele não tem pessoas a qual ele pudesse depositar todo o seu crédito e confiança, ele vai fazendo o seu governo a partir daquilo que eu mencionei também em outro vídeo, no chamado Pega na Rua. Então isso fica muito evidente quando nós percebemos mais uma vez a indicação do Renato Feder, onde que o presidente foi para o Paraná, conversou com ele, no qual ele afirmou que seria uma entrevista. Com a negativa do Decotelli, o Bolsonaro tenta encaixar o Feder. Era do interesse de Bolsonaro colocar o Feder. Contudo, ao indicar esse secretário de Educação lá do Paraná, ele traz para si dois problemas graves. Dois problemas que estão diretamente ligados à ala ideológica. De um lado você tem os olavistas e do outro você tem os militares, que dentro do próprio governo são duas alas que não comungam de ideias favoráveis. São duas alas que têm uma mentalidade completamente diferente. E essas duas alas foram contrárias à indicação do Feder. Porque o próprio Feder, em momentos anteriores, já foi consultor, já trabalhou junto com o Dória, atual governador de São Paulo. E o Dória vem se tornando um grande
opositor do governo Bolsonaro. Então, tendo esse fato, a ala bolsonarista e a ala dos militares pressionaram o governo para que o governo voltasse atrás da indicação. Então, veja, tudo isso está diretamente ligado a uma desorganização, a um tipo de governo em que, como tem dificuldades de trazer pessoas para o seu governo, pessoas técnicas de qualidade, como essas pessoas técnicas e de qualidade não têm um histórico de convívio, de vida e de luta política com o Bolsonaro, ele fica à mercê de tentar trazer qualquer pessoa que venha para si com uma indicação de alguém próximo a ele. A partir do momento em que essas indicações chegam a ele e ele tem um posicionamento afirmativo para trazer essas pessoas para o seu governo, ele tem que ter muito cuidado, porque isso pode, de certa forma, como já vem acontecendo devido a toda essa bagunça e desorganização do governo federal, ele traz para si problemas com essas duas alas que ditam diversas posturas do presidente. Evidentemente que com a força que o governo tem com os militares e a força que os militares têm junto do governo, os militares vão querer de alguma forma indicar o nome seu para onde? Para o ministério. Por quê? Porque os dois últimos ministros que passaram algum tempo na pasta foram indicações da ala olavista e não deu certo. Então os militares trazem para si agora o interesse e a necessidade de ter um nome ligado à ala militar. Isso traz problema para o Bolsonaro, porque se ele atende isso aí, ele tem problema com os olavistas. Se ele atende a ala olavista, ele tem problema com quem? Com os militares. Repito, tudo isso diante de um tipo de política no qual um presidente civil, do dia para a noite, com a necessidade de ter um quadro técnico e de qualidade para tentar tocar e resolver os problemas do Brasil. Como ele não tinha, então o que é que acontece? Ele vai tentando buscar indicações, ele vai tentando buscar nomes, o qual ele não conhece. Mas, para tentar formar conchavos políticos, porque o próprio FEDER foi uma indicação do Centrão. Então veja, já entra um terceiro ponto aqui. Essa indicação que foi do Centrão, ela é colocada, ela é descartada. E agora fica a briga e a luta dessas duas alas, militares e olavistas, na tentativa de emplacar um novo ministro da Educação. Então vejam, pessoal, esse vídeo aqui, ele tem uma importância porque um debate anterior que nós fizemos, de alguns vídeos atrás, eu já tinha chamado a atenção para esse problema do governo, que é recorrente. Então, esse problema já aconteceu agora novamente, e não tenha dúvida que até o fim do mandato do governo Bolsonaro, ele vai sofrer sim esses tipos de problemas com relação à indicação, simplesmente pelo fato dele não ter um quadro à sua disposição, um quadro político que historicamente esteve junto com ele. Dessa forma, esse amadorismo e esse tipo de problema, infelizmente, será recorrente até o final do mandato de Bolsonaro. Então é isso, pessoal, que eu queria conversar com vocês hoje, retomar uma discussão que fizemos anterior, devido à importância que ela teve para isso que aconteceu agora com o Renato Feder, e dizer que as nossas discussões, elas têm como propósito principal tentar analisar de forma mais ampla os problemas que estão acontecendo no Brasil, sobretudo na parte política desse momento. E aí, retornamos agora diante de um debate que nós já tínhamos feito, e esse problema ele se repete. Então, agradeço a você por ter assistido o nosso vídeo. Aquele que está assistindo, que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal para fortalecer, para ampliar o nosso campo de debate. E aí, nos encontramos em um próximo vídeo. Até mais, pessoal. Muito obrigado.